da sexta-feira. Will, bem-vindo. Prazer falar contigo novamente. Fala, Felipe. Tava tentando te marcar aqui na foto que eu tô postando no Instagram aqui para mostrar que eu tô ao vivo aqui com vocês. Boa, pode marcar, será repostado com muito orgulho. Ô, Will, inclusive, né, a gente está nesse clima meio de feriado aqui, mas nos Estados Unidos não tem nada disso, né? Estados Unidos, tudo andando a pleno vapor, o feriado ficou para segunda-feira e o povo já está trabalhando, olhando os indicadores. Queria até começar falando sobre o PCE aí de abril, que saiu mais cedo, né? Núcleos melhores que o esperado, gasto do consumidor também um pouquinho menor do que o esperado. Queria saber como que se avalia o número, esse contexto, né, de expectativa do Federal Reserve para dar sinais mais claros do início do corte de juros. Como você viu esse dado de hoje na foto, né, revelada hoje? Como que está esse filme que a gente está vendo desse vai não vai do Federal Reserve? Boa, Felipe, eu estava acompanhando aí as leituras, porque a gente sempre fica na dúvida, né? Será que a gente não entendeu? Será que, enfim, o que a gente pode ter visto aí? O que alguém viu que talvez eu não tenha visto? Mas deu para ver pelos teus comentários ou por aquilo que tu trouxe aí do Morgan Stanley, de diferentes casas. Eu gostei do que o Morgan Stanley falou, realmente, assim, você não tem que ter paciência, você não teve uma grande evolução, os números não foram ruins, acho que o primeiro ponto é esse, mas também não foram nada de excepcionais, tá? Então, assim, vamos lá, a gente não teve um número que fez com que a curva de juros subisse, gerasse um certo pânico no mercado, de que não, o Fed pode até subir juros ou coisa do gênero, não. Assim, a inflação, ela está cedendo devagar, lentamente, mês a mês. Neste, especificamente, deu um indicador que foi positivo, que foi ali o núcleo, né, a variação mês a mês do núcleo especificamente, foi o único dado que veio um pouco abaixo do que o mercado estava esperando. É bom, é positivo, mas também não é nada de se comemorar. Ponto importante foi a questão dos gastos pessoais, né? O PCE, ele mede o consumo das famílias e deu para ver que ele veio um pouco abaixo daquilo que o mercado estava esperando, e esse também é um destaque que eu diria positivo. Então, assim, no balanço, no saldo, eu diria que você teve mais pontos e destaques positivos, tá? Mas nada ainda para você, de fato, comemorar. A inflação ela ainda está bem acima da meta, ainda tem um caminho. Se você pensar, eu acho assim, a única coisa que esse dado de hoje talvez tenha ajudado é trazer uma percepção de que, olha, setembro ainda está no game, né? Como assim? Tem reunião em junho, tem reunião em julho. Dificilmente o Banco Central americano vai fazer qualquer mudança nessas duas reuniões. Junho já está aí, não dá tempo de ter dado de inflação melhor, então não vai mudar. Julho ainda é prematuro, porque você vai ter mais só um dado de inflação até a reunião de julho, então também não dá. Então acho que agora para setembro, né, você ainda vai ter um dado de junho, um dado de julho, um dado de agosto, então ainda tem algum espaço para mostrar uma evolução e eventualmente ter uma mudança na política monetária ou eventualmente começar a mexer nos juros em setembro. Ô Will, inclusive a gente estava até comentando mais cedo, né, sobre a importância do dado da semana que vem. Obviamente a gente vai repercutir o dado do payroll, mas nessa constante, ou pelo menos nesses últimos dados um pouco mais benignos para o Banco Central americano, talvez possa haver uma pressão maior por parte do mercado, se a gente tiver um payroll mais comportado, que não pressione tanto assim as expectativas. O mercado ele tem essa capacidade de colocar mais pressão, ou ele acaba sendo mais reativo às falas dos dirigentes do Fed, acaba sendo mais reativo a todo o contexto sinalizado ali pelos diretores do Banco Central? Felipe, eu diria o seguinte, o mercado faz aquilo que dá na cabeça, assim, troca de roupa, troca de opinião, e agora se o Fed recebe isso como uma pressão, sinceramente eu acho que não, tá? Eu acho que as decisões do Fed são muito pouco influenciadas por aquilo que o mercado eventualmente precifica. O que acontece muitas vezes é no discurso, né? A autoridade monetária ela tenta balizar as expectativas muito no discurso, a decisão não. Mas agora no discurso, eventualmente ele acaba ajustando um pouco o tom para meio que dar o guidance, dar essa direção para o mercado.
concordo contigo que se a gente tiver mais um dado de inflação, perdão, primeiro o payroll antes disso, né, um payroll mais fraco, e aí depois lá no meio do mês você tem o CPI mostrar uma evolução benigna da inflação, não tenho dúvida que o mercado vai voltar a especular com tudo, de que vai ter corte em setembro e que a inflação tá controlada e por aí vai. Agora, eu não acho que isso acaba sendo uma pressão para o Fed, não, eu vou realmente mudei minha opinião e agora... Não, eu acho que assim, o Fed vem mantendo a opinião dele já do ano passado, vinha segurando a ideia dos 3 cortes para esse ano, não mudou quando o mercado falou que ia ter 7 cortes, nem mudou agora quando o mercado falou que ia ter 0 cortes. Né? Eu acho que assim, o Fed ele vai mudar, como ele tem comentado, data dependent, né? Se os dados mostrarem. Então, e aí não é pressão do mercado. Eu acho que a pressão do mercado ou a precificação de mercado acaba influenciando muito mais ali o Fed na parte de discurso para tentar dar uma balizada e dizer, olha o seguinte, ó, acho que vocês estão meio que fora, estão viajando aí com o que vocês estão falando, é meio que nessa linha, né, que o Fed tenta, obviamente com outras palavras, parametrizar e dizer, ó, a gente está vendo isso aqui, ó, eu sei que vocês estão precificando uma certa coisa, mas a gente está vendo essa outra coisa, né. Importante, né, que acabou ganhando manchetes aí ao longo das últimas horas, que foi a condenação do Donald Trump, né? Claro que mexe com as expectativas de muita gente por conta que ele é um dos principais presidenciáveis ali, o favorito do Partido Republicano. O mercado precifica isso, o mercado coloca isso na conta, porque eu já vi inclusive alguns artigos, né, falando que em Wall Street ele acabou ganhando mais apoio depois da condenação do que tinha antes, né? Então eu queria entender um pouco da visão, como que está repercutindo aí nos Estados Unidos toda essa situação, porque se o mercado está levando isso em consideração, se existe algum pé atrás do mercado com o avanço dessas condenações, se não, se isso vai passar à margem aí das discussões, e o que importa para o mercado é mesmo o cenário econômico, esse cenário eleitoral acaba, não o eleitoral, mas o cenário do Trump sendo julgado acaba passando um pouquinho à margem aí de todas essas discussões. Como que está essa repercussão aí, Will? Claro, não, Felipe, é assunto super importante. Hoje eu estava de manhã cedo na academia, 6 horas tem um programa na CNBC muito bom, que é o Squawk Box, e só se falava disso. E normalmente é um programa muito dedicado somente a mercado, tá? Fala do resultado das empresas, fala assim de dado da economia, não fala muito de política. E só se falou disso. Tá? Assim, foi o tema principal, tinha analista político comentando e tudo mais. Você viu um aumento gigantesco aí no funding de campanha do Trump, então esse evento ele acabou sendo positivo nesse primeiro momento para a questão de financiamento de campanha. Cada vez mais pessoas resolveram aí, engajaram, até criaram uma campanha à parte, né, para ajudar ele nesses trials, nesses julgamentos, e aí basicamente está conseguindo arrecadar mais recursos para a sua campanha, porque obviamente que quem já defendia ele agora assim, tende a defender ainda mais, né, por uma questão e aí aquela ideia da polarização, né, ou seja, você está questionando a corte americana, você está questionando o sistema como um todo, dizer, poxa, por que estão deixando ele inelegível? E as pessoas que acreditam e apoiam vão apoiar ainda mais e está tornando ainda mais aguerrido essa base, né? Agora, obviamente que abre aí uma margem para dúvida, né? Ou seja, e para o mercado, o que isso importa, tá? Sendo bem honesto, assim. Para o mercado, acho que é importante é mais a definição de candidatos para você traçar cenários, né? O que a gente poderia esperar de um próximo governo Biden, o que a gente pode esperar do próximo governo Trump? Não é o Trump, vai ser o DeSantis, qual que é a plataforma dele, quem vai ser o republicano, enfim, por aí vai, né? Então, eu acho que é mais por aí, para o mercado é isso que importa, assim, é meio que só uma questão de definição para definir o que pode acontecer com a economia. Lembrando que, para mercado, a longo prazo, a gente viu aqui na história dos Estados Unidos que os diferentes presidentes não trouxeram grande influência, né, para determinar o desempenho da bolsa ou mesmo da economia, essa que é a verdade. Então, assim, obviamente que o impacto de eleição no mercado é essencialmente esse ruído, e nessa eleição especificamente o ruído está bem alto, né?
Ô Will, por falar em ruído, né? A gente está vendo muito ruído aqui no Brasil, incertezas, questão fiscal e tudo mais, que tem elevado os títulos aqui no Brasil, pelo menos os rendimentos. A gente até chega a falar, o IPCA+, chegou a bater 6%, e alguns dos riscos, ou até mesmo de algumas incertezas, também deixam os títulos americanos em prêmios, em taxas elevadas também. Inclusive, eu li o seu recente artigo aí sobre essa comparação, né? IPCA mais 6 ou dólar, né? Ou dólar mais 6, ou até mesmo exposição ao dólar nesses contextos de incertezas, no contexto de estratégias de diversificação dos ativos. Queria entender um pouco, né? E que você falasse um pouco, né? Desses riscos associados ao IPCA+, na comparação com ativos em dólar, especialmente nesse cenário de volatilidade econômica, principalmente nesse momento de taxa de juros, e num dólar, né, cada vez mais elevado em termos de estratégia. Como que você analisa esse contexto todo? Sem dúvida, esse é um tema super importante, super relevante. IPCA mais 6 é algo que muita gente comenta. Ó, a filha veio aqui até, eu falei tema importante, ela veio querer participar aqui, ó. Exato. Ela falou, papai, falou IPCA mais 6, né? Eu sei que tá todo mundo falando disso, né? Então, assim, o IPCA mais 6 é uma boa taxa? Claro que é, assim, acho que ficou claro quando você olha aí a história do Brasil, aí, especialmente até mais recentemente, né? A gente viu que fazia tempo que não batia esse IPCA mais 6. Quando você compara os retornos de quem pegou um IPCA mais 6, né, os retornos acabaram sendo bastante interessantes, bateu bolsa, bateu CDI, enfim, e tudo mais. Então, assim, IPCA mais 6 é bom, sim, não tem nada de ruim. Agora, obviamente que esse 6% ele só acabou acontecendo porque a gente tem alguns riscos associados à economia brasileira que aumentaram. O risco fiscal é um deles, a intervenção governamental é outra, o menor crescimento esperado do Brasil é outro, e por aí vai. Então, por isso, tem um porquê desses 6%. Até pouco tempo atrás era 4, 5, agora está mais de 6, né? Então, tem um porquê. Mas tudo bem, quero correr esse risco ainda, não tem problema, IPCA mais 6. Agora, quando você olha nos últimos 15 anos, 10 anos, cara, você vê que o dólar, ele teve uma performance superior ao IPCA. Então, se a gente pensasse como indexador, o dólar foi um indexador até melhor. Ele rentabilizou um pouquinho mais, não é tanta diferença, mas é um pouco mais. Ok. E o que eu consigo investir no exterior? Muita gente olha aqui para cá e pensa às vezes com a cabeça de, não, mas no Brasil eu consigo 12%, aí nos Estados Unidos eu consigo 4%, 5%, é muito pouco. Não, meu amigo. No Brasil, a gente aprendeu que a gente tem que investir sempre atrelado à inflação, né? Porque a inflação sempre prega peças e dá surpresa. Então, comprar o pré de 12 é muito arriscado. Então, você fica no IPCA+, que hoje é IPCA mais 6, legal. E nos Estados Unidos, não é só 4 ou 5, é dólar mais 4, dólar mais 5. Isso correndo o risco do título americano. Só que você está comparando laranja com banana, né? Você está comparando o risco do título brasileiro com o risco do título americano. Para a gente que é brasileiro pode não parecer tão normal, mas peraí, qual a diferença? Bom, se eu falar para vocês, que tal investir então num título de dívida do governo da Colômbia, ou do México, ou da África do Sul, aí você vai dizer, não, peraí, mas aí tem risco. Então, o Brasil é mais ou menos parecido com esses caras, né, em questão internacional, em contexto internacional. Então, para você fazer uma boa comparação, você deveria pegar um título brasileiro aqui nos Estados Unidos. Ora, o título brasileiro aqui nos Estados Unidos, ele paga hoje, um título de 10 anos paga dólar, que você está investido em dólar, mais 6,20. Tá? Então é totalmente comparável ao IPCA mais 6. Se no Brasil você tem IPCA mais 6, aqui você tem dólar mais 6,20. Tá? A grande questão é que, além de nos últimos 10, 15 anos ter sido melhor esse dólar mais 6,20 do que o IPCA mais 6, é a raridade disso. O IPCA mais 6 a gente já viu algumas vezes, tá? Essa aqui é a verdade. Agora, quando você vê a taxa de juros americana atual, eu até fiz um post ontem no Instagram, não sei se você gosta de futebol, Felipe, mas você sabe quem foi o campeão brasileiro a última vez que a taxa de juros esteve maior do que ela está aqui nos Estados Unidos? Campeão brasileiro de futebol. Não lembro não, viu? Não lembro não, viu, Will? Deve ser certeza que deve ser algum time que não está mais
nas paradas aí. Acredite se quiser, a final do campeonato da Copa Avelange dos anos de 2000 foi entre Vasco da Gama e São Caetano. Tá? De duas potências. Então exatamente. Então essa foi a última vez que a taxa de juros aqui nos Estados Unidos esteve maior do que ela está hoje, tá? Então assim, faz muito tempo, né? Eu fiz essa brincadeira no meu Instagram que o Coldplay estava lançando o primeiro disco, a música que fazia sucesso era Ana Júlia, né? Faz muito tempo. Nossa. Então assim, é muito raro aquilo que você está vendo aqui atualmente no mercado americano, as taxas de juros que você tem, e consequentemente isso influencia também a taxa do título do governo do Brasil, da Colômbia, do México e por aí vai. O ponto é raro e o momento é único, aquilo que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, e por isso a gente fala muito de aproveitar, né, esse dólar mais 4, dólar mais 5, dólar mais 6, tem empresa brasileira com dólar mais 7, por aí vai. Muito bom, hein, Will? Ótimas recordações, ótimo ponto. E deixar a recomendação para quem quer ler detalhadamente, acessar o seu artigo aí na página da Avenue, muito bom, completo, imperdível, diria eu. E só uma provocaçãozinha, Will, nesse ano aí que você citou, o campeão mundial era o Corinthians, né? Só para você lembrar também. Tem gente rindo aquele campeonato diferente, né, que inventaram, né? Mas enfim, só para contextualizar, para quem quiser lembrar também. Ô Will, obrigado, viu? Sempre muito bom poder bater esse papo contigo. Diga. A brincadeira que fica é que a única coisa que não mudou é que o Palmeiras continua sem Mundial, né? Essa brincadeira, coitada. Ganharam tudo, mas não ganharam Mundial ainda, né? Estão tentando, né? Quem sabe o dólar mais 6 apareça mais vezes aí. Daí se a gente fala aquela vez, né? Quando o Palmeiras ainda estava tentando. Exato. Ô Will, obrigado, viu? Um abraço para você. Ótima semana. Semana que vem a gente volta. Abração. Abraço. Tchau.